Pai do Senhor, meus irmãos, seu irmão em Cristo, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui reunidos para gravarmos um vídeo com uma porção da Palavra de Deus para a nossa reflexão e edificação, né? O texto que nós vamos usar está em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, a pedido do nosso irmão, querido irmão Vinícius. Deus abençoe a sua vida, meu jovem, menino inteligente, matemático por excelência. Deus abençoe a sua vida, parabéns pela aprovação no mestrado, hein? Deus ilumine a sua vida, sentimos saudades de você. Lucas 18, 10, 14. Antes de mais nada, você que está nos vendo, nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos juntos dialogar. Nós somos democráticos. Gostou? Clica no joinha. Não gostou? Pode clicar no anti-joinha sem problema, né? Sem problema, mas seria interessante justificar o seu desgosto, né? Quem gosta não precisa justificar, porque eu posso errar, né? Eu posso errar. Só dizendo para você que é a primeira vez que nos assiste, a nossa proposta é hermenêutica bíblica, é o texto explicando o texto. Amém? Paz do Senhor, seu irmão em Cristo, pastor Edson. Abra sua Bíblia aí, vamos juntos refletir. Lucas 18, 9 a 14, que diz: propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este se propício a mim, pecador. Então, vamos ler de novo, o Edson está ruim hoje. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmão, é muito comum, mas muito comum esse tipo de comportamento, né? Tem uma rua muito famosa aqui no centro de São Paulo, você vai lá, você compra um livro grande, chama Livro dos Dizimistas, e lá é um livro grande, assim, um cadernão, assim, bem grossão, tem sei lá quantas páginas, e ali o dirigente, o líder do grupo, ele anota os nomes dos dizimistas, e uma vez por semana, não sei qual, tem o dia do monte do dízimo. Ele põe aquele livro enorme, ele filma, ele é filmado, né? Ele anuncia antes: tal dia é o dia de irmos ao monte orar pelos dizimistas, e ele filma subindo lá e orando. Tem diferença desse fariseu? A palavra fariseu significa separado, né? Para entendermos quando surgiram os fariseus, é necessário ler aqueles livros chamados apócrifos. Tem na Bíblia, numa Bíblia de uma versão católica, que é o livro dos Macabeus. O surgimento dos fariseus era interessante, né? Foi graças aos fariseus que o judaísmo não se acabou, né? Liderados por Judas Macabeu. Mas o que acontece? Com o tempo, formalizou-se enquanto padrão religioso. E o problema da formalidade, da formalização, do enquadramento é ruim. É muito comum movimentos religiosos, mesmo aqui na Grande São Paulo, em São Paulo, onde tem um livrinho chamado Regimento Interno.
E ali, ó, como é que eu faço para ser crente? Não precisa ler a Bíblia, basta ler o regimento, né? Largura da gravata, altura do salto do sapato, não pode usar tênis, calça jeans, corte de cabelo, barba, não pode ter barba. E a Bíblia? Não precisa ler a Bíblia, alguém já leu para você e enquadrou todo um sistema. Os fariseus também eram assim, tinha um enquadramento. Existiam vários movimentos no tempo de Jesus, né? Os essênios, que praticamente quase não aparecem na Bíblia, né? Aquele boato de que Jesus era essênio é uma grande tolice, né? É uma grande tolice. Jesus nunca foi essênio, já a tradução dos pergaminhos do Mar Morto já provam isso, né? E tem um livro muito interessante, eu esqueci o nome da editora, a editora Perspectiva, não estou fazendo propaganda não, mas é um livro muito interessante que chama Jesus. Ele é escrito por um historiador judeu. Então, para quem está em busca de fontes extra-bíblicas sobre Jesus, leia esse livro. E lá em alguns capítulos ele fala que Jesus nunca foi essênio, e muito pelo contrário, ele ironizava os textos, o comportamento essênico do isolamento, né? E esse negócio, irmãos, é muito comum, esse separamento, essa separação, separamento não existe, né? Essa separação dessas pessoas que se acham, que se intitulam mais crentes, mais salvos do que as outras. Isso é muito comum, no nosso meio há muito disso, muito. No meio evangélico pentecostal, eu jejuei tantas vezes, tem até hoje você já compra, né, nessa rua famosa de São Paulo, a roupa com pano de saco, né, e você vai com um semblante contristado para a igreja, descalço ou de chinelos havaianas ou um chinelo qualquer nos pés, né? Se existisse conga ou quichute, a pessoa viria de conga ou quichute, né? Que eram tempos bem de pobre dos anos 70, 80, né? Que com esse movimento que está aí no Brasil é bem provável que ele volte, porque a separação entre muito rico, pobre, muito pobre, pobrérrimo e miserável está voltando para o Brasil, né? Está voltando, então é capaz dessas coisas voltarem. Mas isso é escatológico, isso é apocalíptico, né? Não tem como a gente vencer estas profecias. O papel da igreja é resgatar as pessoas. Mas quem é que vai resgatar essas pessoas? É este formalista? Muito pelo contrário, é o publicano, porque o publicano sequer tinha coragem de olhar para cima. Ele fala: ser propício, ser possível. Olha que coisa linda, que oração eficaz. De longe do altar. Não tinha negócio de fazer propósito de dormir na igreja, dormir no altar, não. O publicano estando em pé, longe, não ousava ainda sequer olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, ou seja, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Irmãos, ser humilde é uma postura interior, não é uma ação exterior. Não é quem olha para mim, a altura do meu cabelo, se tenho barba, se não tenho, ou se tenho anel de teólogo, anel de salvação, anel de virgindade, anel de santidade, anel de... Não é isso, a roupa que uso, mas é meu comportamento. Deus conhece o interior do copo. Quando o pessoal reclama que eles comiam sem lavar as mãos, né? Jesus falou: o problema não está no que entra, o problema é o que sai. Ele não está dizendo que para não ter higiene, ele está fazendo uma metáfora. Ele está fazendo uma metáfora, o problema é o que sai de dentro de nós, nossos julgamentos, né? Nossas análises dos outros. A gente sempre vai pela primeira impressão, todos são assim. Nós precisamos vencer isso, e nós evangélicos, pentecostais, cristãos, devemos mais ainda, porque a ideia de pentecostalismo significa que são aqueles que creem na continuidade dos dons espirituais. Ora, a ação do Espírito Santo em nós é mudança de natureza. Eu não posso achar que eu sou melhor do que outro, porque eu oro há mais tempo, ou porque li a Bíblia mais vezes, ou porque fiz um curso de teologia na A, B ou C, ou sei lá o que. Ou porque eu não quero ser diácono, eu quero ser presbítero. Eu não quero ser presbítero, eu quero ser pastor. Eu não quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser bispo, apóstolo. Irmãos, isso não salva ninguém.
Na verdade, quanto mais alto for o cargo, mais longe está do céu, porque a responsabilidade é maior, entenderam? Quanto mais alto forem surgindo cargos aí, tem um cidadão aí que diz que é patriarca, né? Lá nos Estados Unidos tem um cara que se autoconsagrou rei do que eu não faço ideia, mas enfim, quanto mais alta a graduação, mais longe ele está de Deus. Seja simples, seja humilde, busque a Deus, ore como publicano. Publicano, ele era desprezado pelos religiosos no tempo de Jesus, porque eles prestavam serviço ao Império Romano, cobrando impostos. Por isso que o fariseu, ele olha e fala assim, te dou graças porque não sou como os demais, roubadores, injustos. Se praticavam adultério, eu não sei, mas está escrito aqui adúlteros, roubadores, porque eles trabalhavam para o fisco, né? E fica muito claro que muitos desses cobradores de impostos, né, esses publicanos, eles cobravam a mais, porque quando Zaqueu se converte, ele fala: se eu roubei alguém, se eu fraudei alguém, eu vou devolver tantas vezes mais. Ou seja, é certo que ele pegou mais dinheiro do que deveria ter pego, mas o ato da conversão, ele muda. O fariseu formalizou-se. Não seja formalista, irmãos, tá certo? Não se formalize, não entre na forma, renove-se, como Romanos 12 diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Fique com a paz do Senhor. Seu irmão em Cristo, pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Vem aqui um dia conhecer a nossa igreja, converse conosco aí, a gente conversa, a gente troca o WhatsApp, a gente marca o endereço. Você vem aqui um dia, você que é obreiro, pastor, vem aqui, a gente traz uma palavra e a gente se conhece, a gente dialoga, e quem sabe por que não, a gente grava um vídeo junto. Fique com a paz do Senhor, fique com Deus.